Começa agora um novo episódio do Inverso da Moeda, um podcast que vai centrar os seus conteúdos em temas relacionados com literacia financeira. O meu nome é Susana Rosa e tenho comigo hoje Manuel Pureza. Manuel, muito bem-vindo. Olá. Manuel, és um dos realizadores e produtores portugueses mais conhecidos da atualidade. Os teus últimos projetos têm tido um grande sucesso na televisão nacional, mas também no grande ecrã. Foste durante muitos anos assistente de realização e realizador de várias novelas, tanto na SIC como na RTP, e integraste equipas nas várias produtoras de renome aqui no panorama português. Em outubro de 2015 decidiste dar aqui uma volta e formar a tua própria produtora independente, a Coyote Vadiu. Manuel, podemos dizer que a série Pôr do Sol foi o grande sucesso que de facto te trouxe aqui o teu nome aos portugueses? O nome aos portugueses é logo uma coisa que me assusta um bocado, mas sim, sim, eu diria que para o grande público o reconhecimento e o dia que eu sou reconhecido na rua vem com o pôr do sol, o que continua a ser uma coisa muito sinistra. Há alturas em que há pessoas que me pedem fotografias e eu fico assim um bocadinho sem saber, isto não é muito normal acontecer com as pessoas que estão atrás da câmara e não em frente à câmara. Inclusive, até então eu era o filho de um deputado, não é? Ou seja, o meu pai foi deputado durante muito tempo, era a figura conhecida da família, e chegámos a ter uma altura em que fomos em família para a Madeira e houve um senhor que me parou a mim e não a ele. Isso foi, pronto, foi o momento em que eu percebi, isto foi de facto. Agora sou eu. Agora é a minha vez. Agora já somos todos, agora já não sou eu, já é o meu filho, enfim, já começa a ser uma coisa muito diferente. Mas sim, o Pôr do Sol foi assim uma espécie de marco na minha carreira, sem dúvida nenhuma. Esta ideia de carreira também é uma coisa um bocadinho cinzenta para mim, mas sim, no meu percurso até agora foi assim a coisa mais importante e sem dúvida aquela que é mais reconhecível pelas pessoas. O Pôr do Sol entrou para a cultura pop, ou seja, reconciliou aqui um bocadinho o público com as produções nacionais de humor também, de alguma maneira. E sim, acho que sim, este foi o Pôr do Sol. Como é que foi o teu percurso até aqui? O meu percurso, portanto, primeiro vieram os dinossauros, depois... Nasceste? Depois nasci eu. Portanto, eu nasci em Coimbra e desde muito cedo que tive interesse por esta coisa dos filmes e não forçosamente das séries, porque a nossa geração talvez seja a geração que faz a transição para as séries, mas os filmes sempre foram uma coisa que me apaixonou. Fui um cinéfilo tardio, ou pelo menos com consciência disso, de maneira tardia. E muito rapidamente o que acontece é que estou na secundária em Coimbra e tenho uma professora que foi assim fundamental para mim, que era uma professora de oficina de expressão dramática. Eu achava que queria ser ator, em boa verdade, acho que era aquilo que eu gostava mais de teria sido ator. Primeiro gostava de ter sido, acho que paleontólogo por causa do Jurassic Park, antes gostava de ser arqueólogo por causa do Indiana Jones, ou seja, está sempre ligado a filmes. Pronto, e depois há um dia que tenho uma professora que diz, ensinou-nos teoria teatral, etc, e eu decidi candidatar-me ao conservatório e entrei em cinema. O que para ela foi um grande desgosto, porque acho que ela gostava que eu fosse ator. E para ti? Para mim não, porque na verdade acho que descobri rapidamente que gosto mais de mandar do que ser mandado. Estou a brincar, evidentemente, mas gosto de contar histórias e gosto da responsabilidade da decisão, percebes? Ou seja, no fundo o realizador é uma espécie de maestro, para pôr assim uma palavra bonita, mas é uma espécie de orquestrador geral, com uma enorme responsabilidade de fazer a história resultar. Pronto. Ou seja, através dos atores, através do texto, através da câmara ser metida no sítio certo, enfim. Isso depois é tudo muito discutível em relação às condições reais que existem para fazer um filme, para fazer uma série. São outros 500 paus, que acho que é um bocado a razão por eu estar aqui, falamos de dinheiro e tudo mais, mas diria que é isso, ou seja, o meu percurso é esse, ou seja, a certa altura venho para Lisboa, entro no conservatório, e imediatamente percebi que tinha de começar a trabalhar para perceber como é que isto se faz, percebes? Ou seja, no primeiro ano eu torno-me trabalhador estudante. Na minha rua, por obra do acaso, havia uma produtora e eu fui bater à porta e dizer assim, olhem, eu venho à procura de trabalho e oferecer trabalho. Pronto. E a partir daí tornei-me assistente de realização do Luís Galvão Teles, na altura, que já era um nome muito importante no cinema português, e daí passo a ser assistente de realização do Fonseca e Costa, do José Fonseca e Costa, que foi o meu mestre. Esse sim foi o meu mestre durante 8 anos. Eu aprendi muita coisa com ele. Era uma pessoa muito especial, muito distinta a vários níveis. Tinha assim uma maneira de trabalhar muito interessante e muito intensa. E eu aprendi muito com ele. Pronto, e tínhamos a mesma paixão por cinema italiano. Os mestres dele,
com quem ele tinha trabalhado eram os meus mestres de sonhos, né? Ele trabalhou com o Fellini, trabalhou com o Antonioni, trabalhou com uma série deles. Pronto, e portanto fui por aí e comecei a trabalhar e a produzir as minhas coisas. Em boa verdade, no papel, a Coyote nasce em 2012, não 2015, acho eu, nasce no papel, mas antes havia a minha turma era eu, João Salavisa, a Nádia Henriques, o Ricardo Oliveira, o António Gonçalves, ou seja, o Carlos Conceição, tudo gente que hoje em dia tem nome firmado na minha geração do cinema. E formámos na altura uma associação sem fins lucrativos chamada Uzi Filmes, que era o quê? Era a malta juntar-se para fazer filmes, basicamente. Juntar-se para roubar câmaras e filmar, roubar película e filmar, sem aquele lado lírico-poético de roubar para fazer porque éramos os grandes artistas. Não, era porque queríamos mesmo muito fazer e, portanto, fazíamos curtas e videoclipes e não sei o quê. E pronto, depois as coisas agarraram umas nas outras. Há uma altura em que eu conheço o Sérgio Graciano, que fazia telenovelas, na altura fazia televisão, ficção para televisão, e ele vê as minhas curtas pé de chinelo. Entretanto, tinha sido assistente de realização do Tiago Guedes, que é hoje em dia um realizador maior, e na altura já era um realizador muito importante. E, portanto, vamos assim de cadeia em cadeia, e eu nunca deixei, em boa verdade, eu nunca deixei de produzir coisas minhas enquanto estava no ginásio das novelas, percebes? Eu entro para as novelas com 25 anos, a realizar, pelas mãos do Sérgio, mas nunca deixei de produzir as minhas coisas, ou seja, curtas, videoclipes, tudo quanto fosse coisas um bocadinho mais pessoais, não as deixei de produzir. E nesse sentido acho que aí é quando compensa. O inverso da medalha, no caso, o inverso da medalha era, fazia novelas, mas por trás fazia... Ias ganhando outras experiências. Outras coisas, sim. As novelas para mim foram super importantes como ginásio, de facto. Ou seja, eu não sou espectador de novelas, consciente disso desde o primeiro dia que começo a fazê-las, eu não as vejo, mas o treino de gerir 60 pessoas todos os dias, durante 9 meses dentro de um estúdio, egos, cansaços, dinheiro, prioridades, um plano para cumprir, minutos de ficção, não é? Ou seja, é desumano o que se faz em novelas em Portugal e noutros sítios, mas a realidade que eu conheço é a portuguesa, é desumano. Não é só para os atores, não é? Os atores têm de fazer, imagina, 20 cenas por dia e o texto é... Nós em casa somos fáceis a criticar, assim, as novelas são péssimas, são horríveis. Não há grandes condições para serem melhores. E já muito boas são elas. Muito boas são elas, de facto. Portanto, é isso. Ou seja, faço novelas e de repente decidi que já não havia desafio nas novelas. Ou seja, o ginásio esgota-se a partir do momento em que tu consegues ficar magro. Não é? Pronto, é isso. Já enganaste, vai, agora é verão. Pronto, agora é o corpo de verão e portanto acho que é um bocado isso. Ou seja, não digo que não voltarei a fazer novelas, por agora não sinto desafio em fazê-las. Acho que esse desafio foi ultrapassado por muitas outras coisas, nomeadamente ter a minha produtora, que divide com a minha mulher, que é, aliás, eu é que sou marido dela, enfim, assim, somos um do outro, e é isso, e portanto criámos a Coyote e levámos a Coyote avante com um sentido de risco gigante, não é? Podia ter corrido muito mal. Fazer filmes ou novelas ou séries em Portugal é uma responsabilidade gigante, ou seja, não há dinheiro para as fazer bem feitas e, portanto, são tipo sempre soluções em cima de soluções, não é? Ou seja, tens de pensar rápido. E eu acho que a lógica da Coyote funcionar vem desse ginásio das novelas, ou seja, não dá para fazer com um dinossauro. Ok, então fazemos com um dinossauro, fazemos com um bebê. Um bebê eu acho que consigo ter aqui. Agora um dinossauro já não consigo, estás a ver? Então é sempre soluções um bocadinho de recurso, mas que sejam dignas. Pronto, eu acho que é isso que vem dando a qualidade àquilo que nós temos feito e a Coyote é muito teimosa nesse aspecto, que é, eu não vou fazer uma coisa qualquer só para ganhar um cheque, quero que seja marcante. Em boa verdade, em termos de percurso da Coyote, e já só talhando caminho, porque já estou aqui a falar há mais tempo, a primeira série que nós fazemos na Coyote em nome próprio é a primeira série portuguesa a ser vendida para a Netflix Internacional. E, portanto, estreia em 197 países. No mesmo ano em que a Netflix vem fazer aqui o Glória, como produção própria. Portanto, não estou a comparar feitos, aliás, porque o Glória é feito pelo Tiago Guedes, de quem eu sou muito amigo, e as pessoas da equipa são todas pessoas que eu gosto muito. Mas nesse mesmo ano havia uma produção feita com menos de 1/10 do orçamento do Glória, que era vendida para todos os países da Netflix. E era a nossa produção, estás a ver? Isso para nós foi muitíssimo importante, foi assim uma espécie... Claro. Esse, de facto... Foi um marco. Mais do que o reconhecimento do público, estás a ver? Acho que foi para nós sabermos que se fizéssemos a coisa bem feita e honesta, acho que conseguimos chegar a essas janelas maiores. Pronto, isso foi, acho que foi o que aconteceu. Pronto, e depois o Porto Sol. Pronto, aconteceu o Porto Sol e, entretanto, aconteceu uma série sobre o 25 de Abril e estão a acontecer coisas na Coyote e estou muito confortável neste papel de mais realizador do que produtor, porque, em boa verdade, a parte da produção é muito a Andreia que assume, mas
gosto de ter a Coyote, estás a ver? Eu gosto de ter esta marca que eu diria que toda a gente que tem marcas dirá que é muito diferenciadora. Portanto, eu gostava muito que a minha marca fosse muito diferenciadora. Eu acho que é em algumas coisas, mas pronto, é isso. Acho que é isso. Porquê Coyote Vadeu? A ideia de margem, não é? O coiote é um bicho que tu não vês com muita facilidade. Não. Pronto, então cá em Portugal acho que não há mesmo coiotes. Mas haverá raposas, estás a ver? E quando vês uma raposa numa floresta é um acontecimento. Está ali uma raposa. Até ao esquilo, quase. É isso, é essa maneira. Portanto, o coiote vadio é uma espécie de quase de redundância. Porque o coiote é de facto um bicho marginal, mas que é um momento, estás a ver? Quando tu vês um coiote, ou quando tu vês uma raposa, ou vês um esquilo, é tipo, uau, tipo, que incrível, aquele bicho existe e é uma coisa, pronto. E acho que veio daí. Para além disso, há uma música de uma banda que eu gosto muito, que são os TV Rural, que é a Balada do Coiote. E eu acho que no ano em que eles lançam a Balada do Coiote, eu tive a ideia de fazer o Coiote lá, quase aquela tipo, vou agarrar aqui nesta ideia muito boa e fazer uma coisa, pronto. E foi isso. Olha, tu já estiveste em produções internacionais. Sentes que é mais fácil produzir em Portugal ou fora? Sinto que é muito atrativo produzir em Portugal para quem é de fora. Ok. Porque as equipas são equipas desenrascadas, com poucas exigências, e isso é um problema para nós, portugueses. Eu acho que nós não estamos sindicalizados o suficiente, ou seja, não nos organizamos o suficiente para respeitar o trabalho que temos. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, acho que é fácil, também um bocado pelo descrédito que o nosso meio tem em Portugal, não é? E descrédito não é só a nível de investimento do Ministério da Cultura, enfim, já podemos ir por aí, mas acho que o sentido de classe confunde-se ainda muito com o reconhecimento que as pessoas têm sobre ela, que é, eles fazem umas macacadas e filmam, é muita gira e não sei o quê. Não, as pessoas vivem disto. Pois, não é, estás a ver? Ou seja, deve ser bem de agir, ser famoso e não sei o quê. A maior parte das pessoas que trabalham em cinema e televisão não o fazem para ser famosas. São as pessoas que estão atrás das câmaras e que têm uma família para alimentar no final do dia e que têm sonhos e aspirações. Escolheram aquela profissão porque gostam. Exatamente, e portanto, nesse sentido, eu acho que nós estamos pouco protegidos. E como estamos pouco protegidos, isso ainda é um cavalo a cavalgar de alguma maneira pelas grandes produtoras que vêm de fora e dizem assim, mas estes gajos nem sequer se defendem muito, vão lá por tudo e meia. E de facto a alternativa a ir por tudo e meia é não ir. Infelizmente porque não estamos protegidos o suficiente, acho eu. E não falo só, estou a falar das minhas equipas. Eu enquanto realizador estou numa posição de privilégio, não é? Ou seja, eu negocio o meu cachê porque as pessoas me querem a mim enquanto realizador agora nesta fase que a onda vai cá em cima do pôr do sol, que é tipo, vamos buscar o gajo do pôr do sol porque ele tem ideias muito giras. Sim, mas eu sei que esta onda vai descer, estás a ver? E como eu sei que esta onda vai descer, interessa-me que as minhas equipas, por isso também, interessa-me que as minhas equipas estejam defendidas no seu trabalho. E portanto, pagar de maneira justa às pessoas, que as pessoas se sintam protegidas a trabalhar e que não estão só a fazer macacadas para as pessoas verem o teatrinho de Natal que elas montaram. Não, 9 meses num estúdio a fazer uma novela para um ator ou para um técnico é uma dureza gigante. E lá está, não haver essa proteção laboral é uma coisa que encanta a algumas produtoras internacionais, diria. Mas desencanta internamente. Mas desencanta internamente, sim. Ou seja, acho que nós estamos a caminhar para regular isto de maneira um bocadinho mais séria. Acho que isso também vai ter as suas repercussões nas produções internacionais que acontecem cá. Estou a falar, por exemplo, de publicidades que são feitas cá. Há muito dinheiro nas publicidades, ou havia até há algum tempo muito dinheiro nas publicidades. Era tentador vir para Portugal. Repara, tens bom tempo, as pessoas são porreiras, trabalham bem, tecnicamente não cobram assim tanto como, não é? Ou seja, imagina, as horas extra que tu trabalhas, o setor da imagem é capaz de ter isso bastante bem regulamentado. Os outros setores vão tendo, mas não há assim uma figura maior. Porque não há uma figura maior? Há de facto um sindicato, mas as pessoas não entram no sindicato, não é... E, portanto, criticam o sindicato sem lá estar, que é uma coisa um bocado triste. Pronto, eu acho que isto é uma coisa de... São partes difíceis, estás a ver? Acho que há partes difíceis. E acho que o trabalho, esta coisa da ficção nacional, é uma coisa que tem os dias um bocadinho contados, não é? Ou seja, contados no sentido... Não é isto que eu quero dizer. É uma coisa recente. Nós temos 50 anos de ditadura em que não acontece muita coisa. E de repente temos 50 anos de ficção maior... Deixa de ser o teatro de revista, infelizmente, porque acho que é um teatro muito importante, e passa a ser um teatro de televisão noveleiro que está cada vez melhor, mas tem muitas dores de crescimento, reumatismos, etc. E isso alguns deles são esses, especificamente. Agora, trabalhei em produções internacionais cá, trabalhei em publicidades, sobretudo fiz serviços cá, e é encantador tu de repente sentires, neste meio,
que o dinheiro cai. Não é um problema. Que não é um problema, sim. Que não tem a ver... Imagina, o sol está a cair. Eu lembro-me disto, acho que foi a minha primeira epifania neste trabalho. Eu tinha para aí 19 anos. Estava como terceira assistente de realização numa publicidade da Schweppes. Não sei se posso dizer, mas vou dizer Schweppes. Terceiro assistente é como os chefes de cozinha, não é? Exato, é o sous-chefe, exatamente. Agora sou o sous-chefe, estás a ver? Então, o sous-chefe estava a organizar 500 figurantes para saltarem numas bolas. Okay. E de repente a luz... o dia estava a cair. E aquilo era muita gente, era um plano muito ambicioso. E o dia estava a cair. E de repente eu vejo o diretor de fotografia, um gajo espanhol, a dizer, precisamos de luz. E vem um caminhão com 5 ou 6 projetores gigantes e de repente o sol voltou a aparecer. E a praça do comércio estava outra vez, a praça do município estava de dia. E eu pensei assim, eu quero fazer isto para o resto da minha vida. Tipo, isto é incrível, não é? Tipo, um gajo que estala aos dedos e de repente vem o caminhão. Sol, estás a ver? Nós estamos aqui num estúdio. Isto não é bem um estúdio, mas de repente para as pessoas que vão ver lá em casa, isto é, estás a ver? Ou seja, é uma coisa que de repente, esta coisa do filtro, estás a ver? É uma coisa mesmo interessante. E portanto, sim, é espetacular trabalhar com condições e eu aceito as regras das condições que nós temos cá. Aceito-as. Acho que elas estão cada vez mais dignas. É importante é que nós não nos conformemos a elas, estás a ver? E tipo, exijamos sempre um bocadinho mais. Ou seja, eu não quero fazer 40 cenas por dia, quero fazer 10 bem feitas. Eu quero ter dinheiro para fazer 10 bem feitas, não quero fazer 40 a correr, percebes? Não é justo para mim. Sobretudo depois as pessoas lá em casa vão dizer assim, é grande porcaria. Claro que é uma grande porcaria, estou a fazer 40 cenas por dia, meus amigos. Não há como. Não há como, não vale a pena. Portanto, é um bocado por aí. Olha, sentes que o Estado apoia ativamente a cultura em Portugal? Não. Não? Não, e é simples. Por mais que tentem, não tentam o suficiente. Vivemos num país que acha que a cultura ainda é um luxo, ainda acha que a cultura é um luxo, e que não percebe, infelizmente, que cultura e educação são os investimentos maiores que devem existir para formarmos homens, mulheres, pessoas para... Sim, para o futuro, estás a ver? Assusta-me a ideia da cultura ser vista como uma coisa... uma coisa que é... Fútil, quase. Fútil, não é? Sim, não diria... Sim, é por aí, essa é a ideia. E acho que não... De facto, é impossível tu viveres com 1% para a cultura, estás a ver? Não sou eu, não é a minha vida que está em causa. É a qualidade das coisas que se fazem, estás a ver? Eu acho que os heróis que continuam a fazer cultura em Portugal, e não estou a falar só do pôr do sol, porque acho que o pôr do sol é uma cultura muito específica, né? A cultura do humor é super importante, mas os heróis são aqueles que fazem peças de teatro sem terem certeza se vão ter a sala cheia, e fazem à bilheteira. Há atores que se submetem a isto, há encenadores que se submetem a isto, que é, vamos lá ver se isto render, eu ganho. Não faz muito sentido que isso seja assim, para algumas, pelo menos para algumas cinematografias, para algumas dramaturgias levadas a palco, não faz sentido que estejamos dependentes do sucesso ou não, porque isso vai tolher ou vai cortar as pernas a criadores que são de facto muito importantes manter. Eu dou sempre este exemplo. O Tony Carreira não precisa do Estado para sobreviver, ele vende-se ele próprio e está tudo bem. E nós precisamos do Tony Carreira nesse sentido. Que as marcas vão querer o Tony Carreira, estás a ver? Mas o Samuel Lúria, se calhar, vai precisar muito mais de um apoio. E ainda bem que o Samuel Lúria existe, estás a ver? Eu quero ouvir o Samuel Lúria, quero que haja espaços para que ele seja apoiado. Não sei se o Samuel Lúria é apoiado ou não. Ou o Miguel Araújo, ou sei lá, a Márcia, estás a ver? Essas pessoas que são autores mais... menos conhecidos, devem ser apoiados pelo Estado para não desistirem, estás a ver? E eventualmente o Tony Carreira no início devia ter sido apoiado pelo Estado, depois o barco anda, estás a ver? O avião levanta, e quando o avião levanta, aí acho que devemos rever as coisas. Agora, se de repente viramos tudo isto para o comercial, para o vamos financiar tudo o que vai dar dinheiro, desaparecem estas figuras. Desaparece o Miguel Gomes, que é só o gajo que de repente ganha um prémio importantíssimo em Veneza como o melhor realizador do mundo. Para eles, isto é perigosíssimo nós de repente virarmos só para a cena do lucro. Eu sou completamente contra. E dar-me muito jeito que assim fosse, porque o Pôr do Sol foi um sucesso, estás a ver? Portanto, eu sou o gajo que estou à vontade para falar porque já tenho isto feito. Pronto, no ano passado foi o filme mais visto do ano. Mas é o tipo de filme que não devia ter levado. E não levou dinheiro do ICA. Foi feito com carolice nossa, com investimento próprio, percebes? Porque eu sabia que era uma coisa que à partida eu posso não ganhar €1, mas não vou gastar €1. A malta da música, a malta do cinema, da autor, etc. Esses precisam do investimento de um país para apostar em coisas diferentes que não só o Balas e Bolinhos, que é incrível. O Luís Ismael, que é o realizador do Balas e Bolinhos,
é um tipo extraordinário que faz por carolice e faz muito dinheiro. Percebes? Faz muitos espectadores, mais do que dinheiro, faz muitos espectadores. E, portanto, eu acho que há aqui uma discussão sempre latente, que é, quando o dinheiro é pouco, e é muito pouco, nós viramos uns contra os outros. E não faz sentido. Que é, perante as migalhas, a malta devia organizar-se e dizer assim, nós somos todos precisos. Todos. Mas esse dinheiro que existe tem de ser mais, e quando vier mais, tem de ser distribuído mais para aqueles que precisam do que para aqueles que eventualmente vão ter sucessos de bilheteiras gigantes que lhes pagam o filme. Estás a ver? Eu acho que isto é sempre uma discussão muito bicuda. Uns viram-se contra os outros, os autores contra os comerciais contra os autores, que é uma coisa estúpida. Por exemplo, se tu pensares no Steven Spielberg, é autor ou é comercial? O Ridley Scott é autor ou é comercial? É as duas coisas, não é? É sempre o filme do Ridley Scott, que é incrível. O Coppola é autor ou é comercial? Não é? E de repente é estúpido. Só num país muito pequenino em que há migalhas e que as pessoas se viram uns para os outros... É como uma coisa e outra. Claro, evidentemente. E uns se viram contra os outros e dizem assim, não, é preciso do teu dinheiro. Não faz sentido haver dinheiro para cenas que são só um plano para festivais. Claro que faz sentido. E se uma pessoa pensar, claro que faz sentido haver dinheiro para eles. E claro que faz sentido que o Estado procura outras maneiras de financiar estes sucessos comerciais. Imagina, se o Estado dissesse a uma marca grande, tu tens um benefício fiscal gigante em apoiar o cinema português. Ok, então aí, de maneira indireta, estava a dizer aos privados para investir em projetos comerciais. Isso não acontece aqui porquê? Porque dá trabalho pensar nisso. Dá muito trabalho pensar nisso. E há muita gente a pensar nisso há muitos anos. Mas é difícil. E é uma cena de teimosia. É uma maratona de fundo, estás a ver? Não é de velocidade. Sentes que o facto de teres tido um projeto que foi assim, que teve muito sucesso, de alguma forma te ajudou a chegar a mais financiamento? Não. Não? Não. Senão já estava a filmar. Outra vez, estás a ver? Uma coisa parecida, com género, que me desse muito dinheiro outra vez. Não. Isto não funciona assim. Infelizmente, eu acho que, por mais reconhecimento que haja, de facto, da opinião pública, isso não é forçosamente uma... É evidente que me trouxe muitas facilidades, sobretudo de chegar às pessoas e tentar convencê-las que a ideia é boa, mas não é automático. Ou seja, imagina, o gajo do Pôr do Sol teve aqui uma ideia para fazer uma série sobre aliens. Toma o dinheiro todo. Toma o dinheiro todo, não vai acontecer, nunca. Nunca, ainda bem, porque isso criaria monopólios das pessoas que tiveram ideias boas, estás a ver, e não é bom. Portanto, aí seria muito difícil para um miúdo novo, ou uma miúda novos, furarem. Dizer assim, tive aqui uma ideia, por exemplo, se tu fores a ver as séries do RTP Lab, que é aquela plataforma digital que a RTP Play tem dentro da plataforma RTP Play, há muitas ideias muito, muito boas, feitas com muito, muito, muito pouco dinheiro, que deviam, esses miúdos e essas miúdas, às vezes já não são tão miúdos quanto isso, deviam ser agarrados assim, agora filma com condições, estás a ver? Há uma série de um amigo meu, que é o Pedro Ferreira, que foi quem fez a montagem do filme do Pôr do Sol. Há uma série no RTP Play chamada Astromano, que foi feita com 15 mil euros, 15, 20 mil euros, a série toda, e é uma série extraordinária. Como prova de resiliência, estás a ver? Ou seja, eu que sou produtor agora, que tenho um espaço, ou tenho um lugar de fala mais ou menos fixe, não é? Mais ou menos fixe, não é assim tão fixe quanto isso, mas mais ou menos fixe. O meu objetivo principal para o próximo ano da Coyote é agarrar nesses tipos que são novos, que têm ideias frescas, e pô-los a tentar algumas condições. Vou ter de ir para a lama com eles, não tenho dinheiro para lhes dar, estás a ver? Porque sou produtor do Pôr do Sol, de repente não tenho aqui 1 milhão de euros para investir. Não tenho, não de todo, nem pouco mais ou menos. Estou a tentar mudar de carro, portanto não é pecado por aí. Sou o gajo do privilégio porque sou reconhecido, evidentemente, e porque me ouvem. Acho que isso ganhei um lugar de fala mais ou menos fixe. Mas isso não se traduz em dinheiro? Não, porque o medo de arriscar das televisões é muito grande sempre e, sobretudo, eu acho que o principal problema no audiovisual nacional, seja no cinema, seja na televisão, é que há muita gente com muitas certezas. Toda a gente tem muitas certezas do que vai funcionar ou não vai funcionar. E depois as surpresas são ao contrário. Não é? Tenho certeza que isto vai funcionar. E depois não funciona. Se assim fosse, a Netflix não falhava, não é? Sim. Depois do Stranger Things era só sucessos. E não é assim. Portanto, sabemos. Olha, é difícil o processo de financiamento para um projeto tendo uma produtora independente? Como é que é este processo? Tens a ideia? Tenho ideia. Vou dizer qual é que é o processo na Coyote. Temos uma ideia, reunimos as pessoas precisas para que essa ideia exista, nomeadamente pessoas à escrita, e deixámos-nos de fazer dossiês, ou seja, já não apresentamos os projetos em dossiê, ou seja, nós sabemos que ninguém vai ler, já sabemos disso. E, portanto, o nosso investimento inicial é investimos num
numa Mock-up? proof of concept. É um bocado aquela onda, ou seja, proof of concept no sentido, fazemos um teaser, estás a ver? Teaser de 5 minutos, foi o que fizemos com o Pôr do Sol. Filmámos 5 minutos, juntámos as pessoas a quem pedimos pedir esse favor de se sacrificarem 2 dias para filmarem isto, tanto equipa técnica como artística. Para mim é tudo equipa artística, mas pronto. Pessoas atrás de frente da câmara, condições técnicas, etc., com a promessa, um IOU, não é? Que é tipo, se isto for para a frente, nós temos muita fezada que isto vai para a frente, se isto for para a frente... São vocês que vão trabalhar São vocês que vão trabalhar no projeto e compensamos estes 2 dias, depois para a frente pagamos à frente. E é assim que nós fazemos. A regra geral, dependemos, ou temos dependido, tanto de plataformas de streaming variadas, tanto a Netflix como a Prime, no caso, e agora estamos em conversações também com a Max, para conseguir que isto aconteça, e a RTP. E digo-te a RTP até agora, porque para a SIC, por exemplo, a SIC e TVI, eu só trabalhei como realizador, nunca como produtor. Houve já conversações nesse sentido, para chegarmos aqui a produtos, a ideias, mas nunca aconteceu. E a RTP tem esta característica própria de canal público e que eu acho que desempenha muito bem, nem sequer estou a passar o lustro à administração, um pouco mais ou menos, mas diria que este compromisso para com novos hábitos de consumo, ou seja, ficção nacional. Rende em termos de espectadores? Não. Mas só começará a render se a teimosia se mantiver, percebes? Tu de repente dizes assim, a aposta nas séries da RTP é gigante, mas só durou um ano. Depois, passado um ano, só tens séries polacas. A malta desliga-se completamente das séries portuguesas. Portanto, é uma cena, lá está, mais uma vez é uma maratona de fundo que eu acho que a RTP tem feito. E nós fazemos isto dessa maneira, ou seja, temos a ideia, reunimos as pessoas para a fazer e depois vamos bater a portas. E vamos bater a portas de canais, de plataformas de streaming, e quando reunimos o dinheiro certo para fazer, avançamos. Nunca avançamos sem saber se vamos ter dinheiro ou não. Vende-se a várias plataformas ou vende-se só uma? Depende. No caso, por exemplo, nós fazemos pre-acquisitions, ou seja, o que é que acontece? Dizemos à plataforma assim, esta ideia é boa, está aqui uma prova do que é que vamos fazer, temos estes atores todos reunidos, estes atores têm um lastro nas suas carreiras de vários projetos que atraem muita gente, achamos que isto vai render. Ok, então nós pagamos-vos X por episódio à cabeça, percebes? E portanto os gajos o que fazem é um pagamento antecipado da compra dos direitos. Uhum. Pronto, isto é um formato que nós, regra geral, usamos bastante. Pronto, o que é que isto faz? Faz com que tenhamos, para além do dinheiro que a RTP atribui e para além do nosso próprio investimento próprio, isto é, em infraestruturas, salas de edição, material, etc. Máquinas, blá, blá, blá. Há mais uma entrada de dinheiro. E essa entrada de dinheiro pode ser maior ou menor. Sendo maior do que o dinheiro que já existia, portanto, sendo maioritário, eles passam a decidir qualquer coisa do projeto, não é? Sendo minoritário, do ponto de vista criativo até, diria, pronto. Sendo minoritário, submetem-se às nossas ideias na totalidade, não é? Pronto. Nós temos tido muito mais este caso das plataformas de streaming terem sido mais minoritárias e, portanto, elas servem-nos como plataforma de escoamento, não é? Ou seja, as nossas séries estão todas, até agora da Coyote, portanto, o Até que a Vida nos Separe, o Pôr do Sol, o Sempre, estas 3 séries estão todas, portanto, o Pôr do Sol está na Netflix e na Prime, o Sempre está na Prime e o Até que a Vida nos Separe está na Netflix. Pronto. E também estiveram durante algum tempo na RTP Play. Depois, por causa dos acordos, desaparecem da RTP Play porque, enfim, não podem estar... Ou seja, se estivessem na RTP Play de graça, porque é que as pessoas iam ver a Netflix a pagar? Estás a ver? Pronto. E, portanto, é isto. Nós fazemos isto desta forma. É evidente que também vamos a concursos públicos, não é? Vamos a concursos públicos, nomeadamente no ICA, para tentar ter algum financiamento para isto. Vamos aos fundos para o turismo e desenvolvimento de apoio ao cinema. Portanto, há um fundo que é o PIC, que se tu tiveres um orçamento maior do que $500 000 e mostrares uma série de coisas de Portugal, tem interesse, portanto faz uma espécie de cash rebate, não é? Ou seja, aquilo que tu investes acaba por ser retornado pelo próprio turismo, porque eu crio não sei quantos postos de trabalho, faço a economia mexer de alguma maneira. A divulgação do país, não é? Exatamente, e portanto, e sabendo que tenho escoamento disto lá para fora, interessa ao Turismo de Portugal, de repente, ao turismo com o ICA, patrocinarem isto de alguma forma, pronto. E portanto, nós vamos também a concursos públicos. Temos tido algumas, portanto, no caso do Pôr do Sol tivemos sorte porque tivemos pique nas 2 temporadas, não no filme, mas continuamos a ir a jogo. Agora estamos a preparar uma curta-metragem que vai ser feita na Guiné-Bissau sobre feminismo negro
E, portanto, estamos a ir a tentar financiamento, né? Uma coisa que é na Guiné, enfim, precisamos de algum dinheiro para fazer a curta e é uma coisa muito específica. Sim, portanto, convém termos algum apoio. Lá está o exemplo outra vez do Tony Carreira e do Uri, não é? Uma curta na Guiné-Bissau sobre feminismo negro. Não é a mesma coisa que um filme sobre Cristiano Ronaldo, não é? Sim. Pronto. E, portanto, eu acho que aí o Estado deve ter uma coisa a dizer. Sim. Cristiano Ronaldo não precisa que o Estado meta lá um dinheirinho para ele fazer. Acho eu que ele não precisa. Sim, vamos acreditar. Estou a crer que não. Sim, portanto, sim. É isso. É. Olha, és tu que procuras ativamente, que entras diretamente em contacto com essas... Ok, não delegas esse papel. Não, e digo-te porquê. A lógica da Coyote, da nossa empresa, sou eu e a Andreia. E queremos manter isso dessa forma, ou seja, uma estrutura pequena, leve, que esteja dependente só das nossas conversas. Claro que nós somos um casal, isso às vezes podia ser um foco de tensão, não é? Não é, nunca foi, já lá vão alguns anos e, portanto, estamos muito bem nesse papel de colegas e no fundo, de puxarmos sempre o barco para o mesmo lado. É um risco, evidentemente que é, mas eu faço questão de... Eu gosto dessa parte comercial, estás a ver? Eu não gosto de gerir dinheiro, odeio gerir dinheiro, odeio, e a Andreia adora gerir dinheiro, eu odeio, mas gosto muito de o fazer acontecer, ou seja, gosto muito de vender uma ideia, dizer assim, pá, isto é muito bom, isto vai ser espetacular, e entusiasmar, estás a ver? Eu acho que sou o gajo do entusiasmo. Ela é os pés na terra, pronto, é um bocado isso. Como é que é gerir a vossa vida financeira em casal, depois no lado particular? É ela. É ela. É ela, ou seja, eu delegas. Delego e confio, estás a ver? Acho que é um bocado essa onda, ou seja, nós temos 3 filhos e, portanto, há toda uma casa para gerir. Eu gosto muito de cozinhar, pronto, portanto, eu sou criativo, estás a ver? Sou criativo das comidas, não sei o quê, e das brincadeiras, e não sei o quê. Ela também é muitas brincadeiras e de fazer coisas com eles. Com elas, mas depois no que toca à gestão financeira da casa, ela é mesmo produtora, estás a ver? Ela faz acontecer milagres financeiros na nossa casa, que é uma cena fixe. Eu acho sempre que nós estamos a gastar um bocadinho mais do que devíamos. Sim. E quando vou ver, não é exatamente assim, porque está controlado, porque há ali uma almofada de alguém que sabe gerir muito bem, portanto estou super à vontade. Olha, diz-me uma coisa, já deixaste cair alguma ideia que achavas genial por falta de apoio? Várias. Diariamente. Diariamente? Sim. Eu tenho um bocado essa característica que é um bocadinho sufocante para quem está comigo, que é, eu acho que estou sempre a perder tempo, estás a ver? Ou seja, eu acho que o tempo não para, eu tenho um bocado essa cena às costas, que é, eu tenho 40 anos, pronto, e em boa verdade, grande parte dos realizadores que eu gosto só começaram a partir daqui, ou seja, só fizeram o primeiro groundbreaking movie tipo a partir daqui, pronto. Só que eu achava que já devia ter feito aos 21. Pronto, okay. Pronto, eu tenho essa cena, tenho um bocado, pá, não, ainda não fiz a cena que eu queria ter feito, apesar de gostar muito do pôr do sol, apesar de gostar de ter feito o filme, etc, blá, 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 e de ser muito a minha praia, eu ainda não fiz o filme que queria fazer. Não fiz, nem sei qual é, porque todos os dias aparece uma ideia nova. Eu gosto muito de ler, gosto muito de consumir histórias, gosto de rever filmes e de vê-los e revê-los e procurar pormenores, etc. Blá, blá. E, portanto, a parte sufocante de estar comigo é que isto não para, estás a ver? A inquietação não para. E como não para, não há lugar para grandes preguiças, estás a ver? Não há lugar para, epá, se calhar esta ideia não é boa, epá, se calhar devíamos não sei o quê. Portanto, eu acho que sempre as ideias, quando tocam numa zona qualquer em tipo, isto é muito interessante, falar sobre isto, devíamos fazer. E tipo, começo a juntar coisas e bora fazer, e junto, e faço apanhados e colagens e coisas, não sei o quê. Não. E depois há uma altura do dia, que é a altura mais depressiva, que é tipo, pá, isto é impossível, é óbvio que eu não consigo fazer uma cena com naves espaciais, tipo, não vai dar, não há condições. Então, bumba, arruma para melhores núpcias, estás a ver? Pronto, e portanto eu sinto que é essa coisa de, eu acho que diariamente isso me acontece, eu achar que, pá, isto era na mousse, isto era mesmo fixe fazer, mas não dá, pronto, mas não dá. E já aconteceu com vários, há projetos que eu batalho durante anos por eles, estás a ver? Por exemplo, agora a RTP costuma abrir em abril uma coisa chamada Consulta Pública de Conteúdos, como canal público tem de abrir a quem quiser propor ideias. E este ano nós vamos pela segunda vez com o mesmo projeto, que é um projeto que já estava connosco há 4 anos, estás a ver? E que nós nunca tínhamos submetido a nenhum pedido de apoio ou nenhum concurso, se quiseres, mas que eu gosto tanto daquela história que tipo, só vou desistir quando disserem mesmo, tipo, é impossível. A minha última ideia, que eu gostava muito de ter feito e que propus à RTP2, era fazer uma nova Rua Sésamo. Pronto, adorava trazer a Rua Sésamo de volta. É muito caro.
Mas eu ainda não... É muito caro. Segundo elas, pessoas da RTP2, no caso, é de facto muito caro. Eu ainda não desisti da ideia, estás a ver? Porque eu acho que não precisa de ser assim tão caro. Então ando a mandar e-mails para a Sesame Workshop, que são os gajos que têm os direitos, e foi sempre assim, ou seja, eu sou muito teimoso. Pronto, sou mesmo muito teimoso. E até me espetarem um estalo e dizer assim, esteja quieto, não, eu não vou parar. E então, isto para dizer o quê? Com Até que a Vida nos separe, por exemplo, foi assim, ou seja, nós fizemos a série para a RTP, para a nossa primeira série, estávamos super orgulhosos do que tínhamos conseguido fazer. Acho que é uma série bastante peculiar, eu acho que está particularmente bem feita pelos atores, acima de tudo. Acho que está, os atores estão, dá-me vontade de fazer amor com eles todos. Chegámos ao final da temporada e a RTP não quis renovar para uma segunda. Pronto, não quis. Está no seu direito, tudo bem, ok, porra. Eu fiquei lixado com isso. Fiquei mesmo triste. Então, no dia em que me disseram não, e disseram mesmo não e bateram com a porta, eu agarrei-me ao computador e não parei até ter a Netflix. E passei por cima de muita gente da Netflix, Ibérica, etc. Falei com Los Angeles, estás a ver? Liguei para lá, tipo... Foste a Deus, foste falar com Deus. Mas sou super obcecado em conseguir o que quero, estás a ver? Pronto. Então falei com o vice-presidente da Netflix, pronto. Falei com ele diretamente. Ele disse, olha, tenho uma série, estão-me a dizer que não, uma segunda temporada, eu acho que isto é espetacular, não sei o que dizer. E o gajo viu os episódios e ligou-me do dia seguinte e disse, tens uma reunião marcada para a próxima semana com a Alemanha, é onde estão os nossos headquarters das decisões da Europa e da Ásia, portanto vais falar com eles às 8 da manhã com um gajo e vais ter de vender a coisa. Eu gosto muito da série, mas vais ter de vender a coisa. E eu estava, passei-me, quer dizer, literalmente foi ir ao LinkedIn procurar nomes, estás a ver? Pronto. E pronto, e conheci a equipa, e a equipa era espetacular, são uns tipos espetaculares, é uma máquina gigante, e eles compraram a série para estrear em 197 países. E eu aí tenho um processo um bocado vingativo dentro de mim, que é a pessoa me ligar para a RTP e dizer, estão a ver? Foi isto, agora está lá. Assim, pronto. E foi fixe, porque na RTP também deram valor a essa atitude, acho eu. Acho que o próprio José Fragoso, que é o diretor de programas, de quem eu sou agora amigo, na altura era apenas conhecido, acho que valorizou essa resiliência e essa inquietação, estás a ver? Eu acho que é uma característica minha que eu indiretamente acho que já contagiei um bocado a Andreia com ela. Apesar de ter essa sorte da Andreia, tipo, perante a impossibilidade de dizer assim, olha, e se nós... É um bocado aquela lógica que usamos com a nossa filha agora, é que se ela estiver a chorar muito por causa de uma coisa, olha aqui outra cena, pronto. Ela faz isso comigo, estás a ver? É tipo, olha aqui, olha, eu sei porque queres fazer essa cena muito grande e tal, e muito fixe, mas não há... Portanto, e se fizéssemos aqui uma coisa pequenina com 4 atores? Pronto, e eu, que giro, ok. E aquilo fica lá, mas... Sim, é isso. É isso. Olha, se amanhã fosses nomeado Ministro da Cultura, quais é que seriam as primeiras medidas? Pode ser a primeira medida que tu ias tomar assim que a primeira medida que eu iria tomar era implementar a fundo uma lei de mecenato séria. Uhum. Isso implicaria falar com muita gente, agentes do cinema, da televisão e das empresas. E, portanto, falar diretamente também com o Ministro da Economia, reuni-los à mesma mesa e fazer esta gente toda perceber que é pouco o que há e que, ao invés de fazermos perguntas menos acertadas, como onde é que vamos buscar mais dinheiro público para o cinema, é onde é que vamos obrigar o privado a investir, o grande privado, okay, a investir na cultura, mais do que... haver lucros pecaminosos ao final do ano para as empresas gigantes, investir. Eu acho que o Estado, tu vês, por exemplo, a Dinamarca, não é? Que é um exemplo de uma carga fiscal gigante, etc. Mas é um Estado de Previdência que funciona muito bem, não é? E eles amam a cultura e, tipo, a cultura está alicerçada e presente, a educação, estás a ver? A mim, mais do que a cultura, aquilo que me assusta é a educação, estás a ver? Porque se a educação for forte, a cultura é uma consequência. Já ao contrário, não sei se existe, estás a ver? Se houver muita cultura, se a educação não fica um bocado passada para o segundo grau e continuamos a ter um país de elites, estás a ver? Ou de pseudo-elites, o país é demasiado pequeno para ver elites, eu acho. Pronto, mas isso são outros 500 paus. Mas é isso, eu acho que era, enquanto Ministro da Cultura fazia isso, era a lei do mecenato, e depois era outra coisa muito importante, diria, que era, enquanto Ministério, convencer os agentes da cultura de que o sindicato é uma coisa importante, estás a ver?
E não é sequer uma postura de esquerda ou de direita, é só organizarmos, estás a ver? Pode ser uma social-democracia super avançada, em que é só importante que a cultura exista. E se para a cultura existir, é necessário que as pessoas falem umas com as outras e que não se revoltem umas contra as outras. Porque isso é pior. A história repete-se, e repete-se muito alarvemente, estás a ver? E nós não nos convencemos disso. E como somos pequeninos, é que pá, safa-te. E a lógica do safa-te tem levado a coisas muito tristes em vários setores da sociedade civil, que não é muito fixe. E eu acho que as gerações, todas as gerações, todas elas, dos 70 aos 20, deviam ouvir-se mais. Acho que se ouvem pouco, estás a ver? Acho que essa é uma questão que para mim é muito triste num país tão pequenino, que é... Temos todos muito a aprender uns com os outros, nomeadamente, eu estava a falar disso no outro dia, eu tenho um podcast também com o meu pai, e falamos precisamente disso, das alterações. Chama-se Temos de ter uma conversa. E temos de ter uma conversa muitas vezes. Eu e o meu pai temos de ter uma conversa muitas vezes. Ele tem 65, eu tenho 40, portanto há 25 anos que nos separam, e aquelas conquistas que a geração dele se diz ter conseguido, pós 25 de Abril, da educação, da habitação, etc., da saúde, etc. Sentes-te a lutar pelas mesmas coisas, não? Sim, sinto mais uma coisa mais grave, que é essa geração sente que foi o pináculo da conquista. E, portanto, condena um bocado as maneiras de luta das gerações mais novas, com conservadorismo um bocado bacoco. Tipo, não mandem latas de tinta. Mandem latas de tinta. E agora, depois de lata de tinta, têm a minha atenção com o que é que vocês querem. Estás a ver? E as pessoas ficam na lata de tinta. Porque as gerações mais velhas dizem assim, estes putos são estúpidos, mandam latas de tinta, cagando a parvoíce. Certo, mas a parvoíce agora deu-lhes aqui um espaço para falar. Bora lá ouvir o que é que eles têm para dizer. E o que eles têm para dizer é importante, estás a ver? E, portanto, eu acho que as conquistas nunca param, ou nunca devem parar. E acho que é errado as gerações mais velhas dizerem assim, porque nós conquistámos, com certeza conquistaram, mas isto continua, o mundo está a mudar. A televisão está a mudar, a escola está a mudar, a saúde está a mudar, está tudo a mudar. E, portanto, era fixe termos, por exemplo, que não fosse um freak show, termos deputados novos. Deputados e deputadas com 20 anos. Sim, exato. Porquê que é tão estranho? É bué da novo. E então? E não era fixe ter um primeiro-ministro... Ou um Presidente da República. Um Presidente da República que não tivesse... Que tivesse menos, antes de chegar ao lar. Exatamente. Menos de 50, estás a ver? Um Presidente da República com 40 anos. Como é que era? Sim. Eu não desejava nunca ser Presidente da República. Sim. Mas era muito... E existe já noutros países. Pois já existe. Começamos a ver essa realidade noutros países. E isso é uma coisa que me aflige um bocadinho, que é... Nós por comodismo, a nossa geração, acho eu que por comodismo diz, não, é fixe serem os mais velhos... É muito fixe ter pessoas mais velhas, para percebermos, é espetacular. Mas porquê é que não temos um primeiro-ministro que tenha 30 e tal anos? Sim. É mau? Porquê é que é mau? Porquê é que não pomos isso em causa? Porque o nosso país não está preparado, de facto, para pensar fresco, estás a ver? Não está. Nós somos super, super avançados, super fixe, temos a melhor tecnologia do não sei o quê, e as pessoas? É estranho, não é? Eu acho que isso para mim feliz-me brutalmente. Por exemplo, estou a dar aulas a atores. As pessoas querem ser atores. Eu quero muito trabalhar consigo. Comigo? Eu tenho 40 anos. Tu queres trabalhar com o gajo que tem 20 anos agora? Esse gajo é que é fresco. Adoro que queiram trabalhar comigo. Quando estava a dar aulas no outro dia, havia alguém, porquê é que estás aqui? A minha pergunta é sempre, porquê é que estás aqui? E houve um gajo que disse, porque você... Fico logo morto, não é? Fico logo a achar que estou já, pés para a cova. Porque você é uma referência no audiovisual nacional. Assim, meu Deus, meu. Estás-te a passar, mas o quê? Eu, assim vestido, sou referência, não devo nem pensar. Eu não quero ser essa referência. Referência é o gajo com 20 anos que está a lutar para fazer uma curta. É esse gajo que este miúdo tem de ir à procura, não é de mim. Percebes? Eu percebo, toda a gente... E tens muito para ensinar, não é? Já fizeste Claro, com certeza. E vou aceitar, e quero elencos novos, estás a ver? E caras novas que nunca ninguém viu. Adoro batalhar por isso. Os meus projetos têm muito essa cena. Mas, bora tornar isto justo, estás a ver? Quando eu comecei, também queria muito ser assistente de realização do Almodóvar. Claro que é ser assistente do Almodóvar. Adorava. Isto é... daria tudo, não daria à minha mãe, mas daria quase à minha mãe para trabalhar com o Almodóvar. Mas agora, que tenho 40 anos e que não me sinto sequer próximo de parar, nem próximo, nem pouco mais ou menos, acho que agora estou a atingir uma fase muito gira, interessa muito que a malta que está a começar agora não comece comigo. Comece com malta nova. Comece com realizadoras, estás a ver? Realizadoras. Quantas realizadoras de 20 anos é que tu conheces em Portugal? Mas existem imensas, estás a ver? Não têm nome. Não têm nome, porque ninguém quer saber delas, estás a ver? Isso interessa muito. Numa altura em que estamos a falar muito sobre a condição feminina, etc. E que é uma coisa super importante.
onde é que se dá espaço a que estas pessoas existam? Estás a ver? Não, porque quem vai dar aulas é o Manel Pureza, que é uma grande referência, porque fez o quê? O pôr do sol. Não é muito, não fiz assim tanta coisa. Fiz coisas muito porreiras. Gosto imenso de realizar, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. É realizar e ser pai. Mas há muita gente com muita urgência em dizer coisas, estás a ver? Isso é super importante, acho que não é uma generosidade da minha parte, estás a ver? Não devia ser uma generosidade de alguns, estás a ver? Devia ser uma atitude. E isso preocupa-me, sim. Manuel, vamos passar aqui a uma segunda parte da nossa entrevista, que é o desafio inverso, onde o convidado é submetido a 2 perguntas sobre educação financeira. Elas são criativas, são desafiadoras, são feitas assim de uma maneira um bocadinho diferente. São 2 perguntas, vamos ter tempo, o tempo é de 2 minutos e vai começar a contar a partir do momento em que eu ler a primeira pergunta e no final eu vou-te dar uma pontuação de 0 a 10. 0. Pode ser? Sim, ok. Deixa-me saber água. Estás preparado? Preparado? Acho que sim. Então vamos a isso. Temos ali o nosso contador. Vamos começar. Imagina que viajavas num universo paralelo e podias investir numa grande invenção antes dela ser criada. Qual seria e porquê? Epá, não sei. Olha, agora nesta fase, Sim. Era uma máquina que trocava fraldas bem rápido. Trocava fraldas, tenho uma filha com 5 meses e ela é muito produtora de coisas. Fica tão estúpida esta resposta, não. O que é que eu inventava? Já sei. Tu não precisavas de inventar, era só investir nessa invenção. Investia. Não investia nada. Pá, que horror. Uma máquina multiplicadora de dinheiro para a cultura. Sim, isso era muito generoso da minha parte. Não, investia numa máquina que me permitisse ler mais livros do que o humanamente possível. Ok, e investia nisso, sim. Segunda pergunta, se o teu dinheiro fosse um super-herói, qual seria o seu superpoder para evitar gastos desnecessários? Se o meu dinheiro fosse um super-herói, qual é que seria o superpoder? Era um travão de mão perante uma coisa muito fixe que eu sei que não devo comprar e que... não, para o gajo parava, sim. Eu vou-te explicar, eu gasto muito dinheiro em livros, mesmo muito dinheiro. Então agora descobri edições mesmo, para aquelas edições muito bonitas que tu cheiras e uau, lindo. Pronto, eu gasto muito dinheiro com isso. E portanto, se o meu dinheiro pudesse ser um superpoder, eu digo, parou, não vais agora. Tipo, ok, esta não é a altura certa, espera pelos saldos. Pronto, se ele pudesse fazer isso, era esse. Era o super saldos. Ok. Manuel, vou-te dar um 8, só pelo facto de teres hesitado um bocadinho ali na primeira pergunta. Mas acho que foram 2 respostas. Mas é que as fraldas estão-me a chegar aqui numa zona mesmo bem... É que são 2 criaturas a produzir fraldas, uma com 2 anos, outra com 5 meses. E, enfim, é desafiante. É super desafiante, mas eu adoro. Mas é desafiante. Olha, chegámos ao fim do nosso episódio. Foi um gosto enorme estar à conversa contigo e antes de nos despedirmos, eu queria te fazer uma última pergunta. Qual é que é para ti a melhor forma de tu investires o teu dinheiro? A melhor forma não é forçosamente em quê, não é? A melhor forma de investir o meu dinheiro é... Eu diria que é... Sim, é livros, sem dúvida nenhuma. Livros, sem dúvida. Livros. Por todas as razões e mais algumas, mas sim, livros eu diria que é assustador e também é pior porque os livros acumulam, não é? Depois de repente, eu já tenho a regra de só comprar livros quando acabar de ler aqueles que lá tenho. Que nunca vai acontecer na vida, mas é uma regra que eu gosto das vezes. Eu também tento essa anunciar regra. Isso, estás a ver? Mas sim, diria que a forma, mais do que aquilo em que a melhor forma de investir o meu dinheiro é em qualquer coisa que tenha um retorno forte e estou a incluir os livros nisto, que não é forçosamente financeiro, mas que é um retorno de eu me sentir realizado, sabes? Acho que é... Isto parece quase aquela pergunta do que é que dizem os teus olhos, mas em guita, que é... Não vou ficar emocionado com isto, mas é isso, ou seja, é investir numa coisa que te faça sentir realizado. Pode ser uma PlayStation, estás a ver? Até pode ser uma PlayStation, até equaciona essa hipótese, que é qualquer coisa que... que bem que isto me fez agora, sabes? Um gelado, se eu investir um dinheiro num gelado, que é tipo aquele gelado, naquele dia, na altura certa, lindo, um vinho, pode ser o vinho mais carrascão que haja, mas se te sabe bem naquele dia, então o dinheiro foi muito bem investido. Acho que é um bocado isso. Manuel, obrigada. Obrigado eu. E não se esqueçam de seguir o Inverso da Moeda no Instagram em inverso_by universo.